Primeiramente, desculpas pelo atraso, eu não gosto disso. Eu acho que uma das coisas que o advogado tem que ser é pontual, né? Não é igual o médico que a gente chega para ser atendido e 3 horas depois aparece alguém lá para atender. Então, tenho esse compromisso com vocês, reconheço meu erro, estou pedindo desculpas antecipadamente para vocês. Eu tive uma audiência meio chata hoje lá em Cristina, então tá no, como nós estávamos conversando ali agora, acho que nós dois estamos no fluxo hoje, né? Pessoal, a ideia desses mini cursos, né, é vocês conhecerem um pouco mais sobre a nossa estrutura, né, e conhecerem também as ferramentas que vocês terão aí à disposição de vocês. Na aula de hoje, aula não, né, na nossa conversa de hoje, eu quero mostrar todos os sistemas, mas não vou detalhar os sistemas. O objetivo hoje é vocês conhecerem o macro. Amanhã nós vamos ter uma conversa só sobre portal do aluno, que é uma das ferramentas que vocês têm, e na amanhã terça, na quarta-feira, nós vamos ter uma conversa sobre ambiente virtual de aprendizagem, tá? Vocês têm ali duas ferramentas que têm, assim, inúmeras possibilidades e eu vou passar para vocês. Claro, óbvio que vocês terão dúvidas, não vão pegar tudo de uma vez, mas nós vamos alinhando isso e vocês verão que, em especial, a plataforma de vocês, o ambiente virtual de aprendizagem, ele é bem intuitivo. Então, com isso, vai ficar fácil vocês acessarem as matérias que os professores enviarem, né, de vocês acessarem os exercícios que vocês precisarão fazer, bem como o material de apoio, que vai ser enviado pelo professor. Então, vamos lá. Primeira parte aqui, então, das nossas conversas. Plataforma interativa. Vocês, né, ao aceitarem, né, esse desafio de fazer parte do Direito no Opar Itajubá, acabaram adquirindo junto, né, todo o pacote que vem do maior grupo educacional do mundo, que é a Croton. Com isso, além de vocês terem professores que terão uma dinâmica diferente de um curso tradicional, falei com vocês sobre isso na sexta-feira, vocês também terão uma plataforma que já busca deixar vocês preparados para os próximos ou para os principais desafios que vocês terão ao fim dessa primeira jornada, que é o bacharelado em Direito. Então, qual o primeiro grande desafio que vocês encontram durante a graduação? É o trabalho antigamente chamado, né, de trabalho de conclusão de curso, TCC. É o horror de todo mundo. Nossa, mas eu tenho que escrever. Como é que eu vou fazer para escrever isso? Eu não gosto de escrever. Então, ao longo, né, desses 10 semestres que nós estaremos juntos, vocês aprenderão a fazer isso com mais tranquilidade, através das atividades que nós vamos realizar. Vocês vão aprender que, na verdade, esse trabalho de conclusão, então acabou o final, agora é só trabalho de conclusão, é só mais um dia. Assim como algo que eu vou desafiá-los e podem me cobrar, né? Se eu ainda estiver aqui como coordenador, podem me cobrar, que é o exame da OAB. O exame é difícil? Não vou também deixar nada simples. É difícil, não vou dizer que não é. Mas vocês serão preparados, né, para que vocês também tenham no exame da ordem mais uma das etapas, né, que vocês aí vão cumprir de forma satisfatória dentro do curso de vocês. Então, a plataforma interativa em si, como eu disse, ela é bem intuitiva. Então vai ficar fácil, a hora que eu entrar ali na internet, começar a mostrar para vocês tudo aquilo que vocês vão ter de ferramenta. Nós vamos falar hoje um pouco sobre como é o nosso curso, né, os nossos professores, que hoje fazem parte do nosso quadro, a nossa metodologia, sistema de aula invertida, com pré-aula e pós-aula. Então nós temos 3 momentos. Vocês receberão sempre o material antecipadamente, tá? Essa é a minha batalha com os meus professores agora. Apesar do curso ele estar... apesar não, a grande dificuldade de um curso em formação é que os professores eles precisam criar tudo do zero. Muito embora, né, a gente tenha o conhecimento, muitas disciplinas, é a primeira vez que nós estaremos enfrentando essa disciplina. Então, assim como vocês, nós também estudamos, preparamos o material, mas o trabalho nosso com os nossos professores vai ser de que forma? Eu pretendo, né, com eles, e até um dos pedidos da Croton,
que nós, a partir já, né, vocês iniciarão as aulas de vocês no dia 5, no dia 3 de março, na sexta-feira anterior à aula, vocês já terão o material disponibilizado dessa aula. Não só dessa, mas vamos imaginar numa semana normal. Hoje é segunda-feira. Quer dizer que na sexta passada, todos os materiais dessa semana já estarão no site. Então ali vocês terão o que vai ter de pré-aula, o que vai ser o material de aula e o que vai ter de pós-aula, tá? Então, o que vocês terão durante a aula? As anotações, por isso que eu até coloquei no grupo de vocês, o que precisa de material? Acredito que o caderno, apenas para que vocês possam fazer essas anotações dos comentários que os professores fazem, porque muitas vezes os slides, que é o material de apoio, eles são apenas uma referência, não é o conteúdo. Então, o conteúdo é aquilo que os professores, então, passarão para vocês, né, como referência bibliográfica. Professor, aonde que eu vou encontrar? Então, vocês vão encontrar os professores falando, no livro tal, da obra tal, das páginas tais, as páginas tais, vocês encontram um conteúdo. Então, quem quiser e tiver tempo para se aprofundar, vai encontrar ali. Professor, eu não tenho tempo. Vocês terão material de apoio e as referências que o professor irá passar para vocês, tá? Além disso, então, continuando aqui, nós temos ainda, né, em tempos de pandemia, como é que está funcionando a dinâmica das nossas aulas. Vou passar para vocês o que nós temos das aulas que vocês terão aqui, na unidade, na Unopar. E na quarta-feira, vocês terão uma disciplina que ela não será ministrada aqui na unidade. Ela será ministrada na sede da Croton, que é em Paraná, que é no Paraná, e de lá será transmitido de forma ao vivo. Professor, eu quero assistir essa aula presencialmente. Posso? Pode. Ela será transmitida aqui para vocês. A única diferença é que não terá um professor aqui na frente para lecionar. Tá? Ele vai estar, então, essa disciplina vai estar sendo transmitida de forma virtual, tá bom? Mas eu ainda vou falar mais sobre isso com vocês. Vou explicar a nossa pontuação, tá? Um dos grandes diferenciais também que eu vejo do sistema Croton é a pontuação, porque, vejam, no ensino tradicional, nós temos, as notas variam ou de 0 a 10 ou de 0 a 100, cuja média tem que ser superior a 60%. Esse seria o requisito mínimo para que vocês tenham aprovação numa disciplina. Na Croton, tá? Vocês têm 14 mil pontos. Então, é de 0 a 14 mil pontos, dos quais vocês precisam de 6 mil pontos para que vocês consigam a aprovação de vocês. Daqui a pouco nós vamos colocar no slide, eu vou explicar isso. Se a gente for fazer a conversão, e depois no final eu explico, quer dizer que de 14 pontos que são distribuídos ao longo de todo o semestre, vocês precisam de 6 para aprovação. Então aqui eu já vou colocar um ponto. Professor, eu vou precisar de ponto para poder passar nas matérias? Vou utilizar essa expressão, que é o que a gente utiliza muito, né? Eu vou precisar de ponto para passar nas matérias? Não. Se for esse o requisito, eu preciso só... Se vocês estiverem buscando aqui pontos para passar numa disciplina, eu já aprovo todos vocês. Estão todos aprovados. Vocês estarão em busca de conhecimento. E aí, baseado nesse conhecimento, é onde os professores irão aplicar essa metodologia de avaliação continuada. O que é isso? Todas as aulas são avaliadas. Por que é dividido, então, em 3 etapas? Vocês têm um pré-aula, né? Essa metodologia Croton Learning System. A pré-aula é aquele material que o professor envia para vocês se prepararem para o momento aula. Então, são artigos científicos, são vídeos, mas tudo dentro do linguajar de vocês, tá, pessoal? Nós não vamos estar colocando aqui nenhum juridiquês que vocês não entendam aquilo que o professor está falando. E fiquem muito tranquilos em levantar a mão, professor, o que quer dizer isso? Vocês estão entrando agora no curso de Direito, né? Até vi o pessoal colocando lá, fazendo uma indicação de um dicionário jurídico. É importante? Sim e não. Por quê? A função do professor aqui na frente é descomplicar. Vocês precisam conhecer, né, os termos em latim, os termos técnicos, vocês irão conhecer ao longo da faculdade, mas não é um requisito agora. O que nós tentamos desenvolver aqui ao longo da faculdade é que isso vai ser
um conhecimento gradativo. Vocês vão acostumar a ouvir um pela ordem. Ah, eu quero fazer uma pergunta para o juiz, como é que eu faço? Excelência, pela ordem. Os pronomes tratativos que são utilizados, como é que eu me dirijo a um juiz, como é que eu me dirijo a um promotor, como é que eu me dirijo a um colega que é advogado, posso chamar pelo primeiro nome, tem que falar doutor, advogado é doutor, não é doutor? Então, tudo isso nós ainda vamos discutir, né, ao longo do curso. Fiquem tranquilos, vocês terão uma disciplina chamada Teoria da Argumentação Jurídica. Nessa disciplina é que serão tratadas todas essas regras, né, convencionais. Temos um curso que é tradicional, o direito é tradicional. Então, vocês vão encontrar, né, ao longo da carreira de vocês, profissionais com ego elevado. Isso é comum de encontrar. Então, não sei se vocês já leram notícias, né, mas há uma notícia, depois pesquisem, bem interessante, de um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que ele recusou o convite para participar de um evento, porque no convite não colocaram ali excelência. Dirigiram ao ministro fulano de tal, não colocou excelência, não utilizou os pronomes corretos, tratativos. Então, por ser um curso tradicional, vocês vão aprender, mas não é um linguajar adequado para nós utilizarmos já no início com vocês. Tudo de forma ponderada, tá? Bom, além disso, né, eu vou indicar para vocês, eu acho que é extremamente importante que vocês elejam um representante de sala. Por quê? Para que ele leve as demandas de vocês. Professor, mas a gente está se conhecendo agora. Nós estamos numa semana magna. Nem todos ainda estão aqui, mas no decorrer, né, das aulas, e até quando eu coloco ali no material para vocês, eu estou colocando a data do dia 10 de março, para que até lá vocês tenham tempo de se organizar, né? Muitos já têm naturalmente, né, dentro das suas características, ser líder. Então, olha, eu gostaria de ser. Ele vai ser o representante de vocês pelos 5 anos? Não necessariamente. A sala depois pode chegar a um novo consenso para eleger um novo representante. O importante é que vocês tenham alguém para representar a sala, porque demandas vão surgir. Então, o que eu digo de que demandas vão surgir? Vamos lá. Pode ser que aconteça que, eventualmente, a metodologia do professor, vocês encontrem alguma dificuldade, né? Como eu estou falando, linguajar, às vezes ele é muito técnico, às vezes vocês não conseguem compreender e a explicação dele também não fica clara. Vocês vão ao professor. O professor tenta reformular, mas não consegue. A quem que vocês vão se dirigir? A mim. Eu sou o coordenador do curso. Então, é interessante que vocês tenham uma liderança, que tenham um representante, para que ele leve essas demandas e eu consiga fazer essa ponte entre vocês e os professores, tá? Entre vocês e a direção. E, por ser um curso presencial, nós teremos também o nosso controle de presença. Como é que vai ser feito esse controle de presença, ou como está sendo feito esse controle de presença agora durante a pandemia? A Laís, diariamente, ela coloca no grupo de WhatsApp, né, ali um quiz, né, que é de uma plataforma que nós utilizamos, que é a SurveyMonkey, onde vocês colocam o nome e o CPF de vocês. E por hora, aquilo é a chamada que nós iremos utilizar. A partir do momento em que o curso for 100% presencial, aí nós passaremos uma lista onde todos terão que assinar. Por hora, nós temos aquela forma, então, de controle, que é a forma como eu tenho de apresentar para o MEC. Como que eu controlei a presença dos meus alunos se eu tenho que ter comprovado 75% da presença de vocês? Através dessa lista que ela é colocada no WhatsApp. O que eu quero dizer com isso? A presença nesse momento de pandemia, nessa dinâmica de pandemia agora, é digamos assim, aquilo que vai fazer a diferença para vocês? Não. Eu não vou ser mais realista do que o rei. Então, muitas vezes, eu estou em casa, não consegui ir, mas assinei a lista como se eu estivesse lá. Quem perdeu? Quem assinou a lista, que estava em casa e não assistiu à aula? Ou aqueles que estavam aqui e ganharam conhecimento e depois vão ter como fazer as atividades? Então, eu acho que somos todos adultos, todos responsáveis pelas nossas decisões, e quem eventualmente, né, nesse momento agora,
utilizar dessas ferramentas para burlar o sistema, vou colocar dessa forma, porque o advogado acha as brechas na lei, ele vai conseguir fazer. O grande senão que eu coloco são as atividades. Por quê? Como eu disse para vocês, todas as aulas elas são avaliativas. O que isso quer dizer? Toda aula tem dinâmica. Toda aula o professor vai estar avaliando vocês aqui. E isso é importante para que aqueles que não puderem vir, mas participarem de casa. Que muitas vezes, né, durante esse período de pandemia, né, nesses 3 semestres que nós já tivemos aí, o que acontecia? O professor estava aqui lecionando, tinham poucas pessoas, porque era o contrário, né? A regra era ficar em casa e quem se sentisse à vontade vir à faculdade. Hoje é o contrário, a regra é da presencialidade e somente aqueles que têm comorbidade ou gestantes é que estão autorizados, mediante atestado médico, ficarem em casa. Então, nessa nova dinâmica que existe em relação à presencialidade, é que os professores eles precisam ter o feedback de vocês. Como eu disse, durante a pandemia, às vezes a gente tinha um silêncio eloquente, que a gente fala. Silêncio eloquente é, a gente fazia uma pergunta, todo mundo, cri, 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 ninguém respondia, né? Mas estavam sendo avaliados. E isso impacta na pontuação de vocês. Quando vocês verem os números, como é que é feita a divisão desses 14 mil pontos, vocês verão a importância dessa participação e como isso vai fazer a diferença da minha primeira fala. Eu vou precisar de pontos? Não. Preciso participar das aulas, fazer as atividades e, consequentemente, eu vou ter a pontuação necessária. Muito bem. Seguindo aqui, nessa plataforma interativa, como eu disse para vocês, a primeira delas é o portal digital do aluno. Todos vocês já devem ter cadastrado, ou se não cadastraram, recomendo que façam o cadastro, junto com as meninas lá da frente, do login, que normalmente é o CPF de vocês, e uma senha, também criado para que vocês tenham esse primeiro acesso ao portal digital do aluno de vocês. Aqui todo mundo já fez? Sim? Sim ou não? Sim. Em casa, sim. Já fez? Tranquilo? Meninas, tudo bem? Legal. Com isso, vocês vão ver que no menu, no canto esquerdo, quem tiver em casa quiser acessar, pode acessar, vocês vão ver Estudar no AVA, Financeiro, Secretaria Digital, Meu Curso. Esse desafio nota máxima aqui esse semestre vai mudar. Hoje eu não mudei, eu estava mudando algumas coisas. Vai mudar para uma nova ferramenta agora. Antes eles tinham essa plataforma que se chamava Desafio Nota Máxima, só para vocês não confundirem. Era uma plataforma em que tinham-se várias perguntas essas que às vezes eram de direito, às vezes elas eram relacionadas a questões de conhecimentos gerais, e eles entenderam por bem que essa ferramenta ela poderia ser substituída por um estudo dirigido que fosse mais voltado para a realidade de vocês. Então, nesse semestre agora, nós vamos ter um estudo dirigido que se chama Construindo uma Carreira de Sucesso. Então, é isso que nós vamos ver, mas eu ainda vou mostrar para vocês também como que funciona esse estudo dirigido. Vocês vão ter o acervo online, onde vocês vão encontrar artigos científicos que vocês podem pesquisar sobre um determinado tema. O professor hoje estava falando ali sobre direito da gestante. Nossa, eu quero pesquisar um pouco mais, ver o que tem de artigo científico sobre isso. Vocês têm esse acervo online, que vai trazer um pouco sobre isso. Canal Conecta é um canal de empregabilidade que existe também na Croton, onde vocês fazem o cadastro de vocês e eventuais oportunidades de emprego ou de estágio relacionados ao nosso curso de Direito, vocês serão chamados através desse canal. Então, é obrigado eu preencher isso? Não, mas é uma oportunidade que vocês têm, né? Caso vocês já queiram deixar preenchido, que os nossos parceiros entram em contato. Biblioteca virtual, aqui eu acho que é um dos grandes diferenciais também que nós temos, porque aqui vocês têm acesso a todo o acervo da Saraiva Online. Então, as nossas aulas serão baseadas nos livros que se encontram disponibilizados nessa biblioteca virtual. Como eu disse, vocês nesse semestre ainda não terão aula comigo, mas nas minhas aulas, quando eu estou iniciando a minha aula, eu já coloco qual é a minha referência, de qual livro que eu tirei, de qual página a página eu tirei aquele tema, para que vocês tenham, então, a possibilidade depois de
fazer essa consulta. Ajuste de horário. Para vocês que estão iniciando agora uma graduação, vocês ainda não têm esse ajuste de horário, porque já é aquilo que vem fechado para vocês. Por exemplo, você tem aproveitamento de disciplina? No seu caso, vai ter ajuste de horário. Por quê? O sistema precisa reconhecer aquilo que já foi aproveitado, já teve aproveitamento, para que você não curse novamente. Isso, exatamente. Aí puxa outra matéria, você ter a sua grade completa. Posterior. É isso que vai acontecer. Não necessariamente de disciplinas que eventualmente tenham aqui presencial, para não ter choque. Pode ser que seja sugerido pelo sistema disciplinas online, que você possa fazer. Mas esses casos de ajuste de horário, eu peço até para me procurar, que são aqueles que vieram transferidos de outras instituições ou que entraram mediante portador de diploma e que tiveram aproveitamento de estudos, para a gente sentar e ver o melhor cenário. Aí depois você me procura para a gente ver o que fica melhor para você, tá bom? Bom, e esse tour aqui é uma ferramenta em que ela já vai explicando o que tem em cada um, né, dessas opções aqui. Vejam que vocês vão encontrar esse primeiro botão, Estudar no AVA, é o que vai tirar vocês da plataforma do portal do aluno e remeter ao ambiente virtual de aprendizagem. No ambiente virtual de aprendizagem é onde vocês vão encontrar as matérias. Aqui, nós ficaríamos mais com a parte administrativa. Por quê? Um dos outros pontos que nós vamos discutir amanhã, por exemplo, professor, boleto. Né? As meninas colocam lá, olha, lembrete, hoje é o último dia. Onde eu tiro o meu boleto? Aqui, ó, financeiro. No portal do aluno, tá? Na aba financeira, é onde vocês vão conseguir tirar o boleto de vocês. Secretaria Digital tem uma série de coisas que nós vamos analisar amanhã. Professor, eu preciso de um comprovante que eu estou fazendo na faculdade. É ali que vocês vão encontrar. Eu preciso saber do meu horário, preciso fazer um requerimento. Todos esses requerimentos serão feitos através dessa Secretaria Digital. Meu curso, ele vai trazer ali as disciplinas que vocês estão cursando, no caso de quem tem aproveitamento de estudo, aquelas que já foram aproveitadas, e fechado o semestre, também vai ter ali para vocês a nota. Também no meu curso, vai ter ali a grade, o horário de vocês no semestre. Que aula que eu tenho na segunda, que aula que eu tenho na terça, que aula que eu tenho na quarta, e assim todos os dias. Continuando aqui, as ferramentas que vocês vão encontrar no ambiente virtual de aprendizagem, né? Então já seria onde vocês vão encontrar os materiais. Aqui os professores vão postar eventuais vídeos, artigos, tudo aquilo que ele queira chamar a atenção de vocês para a realização das aulas. Existe uma ferramenta dentro do ambiente virtual de aprendizagem que está relacionado a minhas mensagens. O que é isso? Vamos falar período antes pandemia e período pós-pandemia. Período anterior à pandemia, como é que eu me comunicava com o meu professor? Aqui era uma forma de você se comunicar com ele. Período pós-pandemia, como é que eu comunico com o meu professor? Tem o WhatsApp dele no grupo. Então, hoje é muito mais rápido, né, a forma de conversar com o professor. Do que nos leva a um outro ponto importante, que eu tenho que destacar com vocês. Fazer curso de Direito, ter advogados professores, ou professores advogados, significa que eu tenho advogados à disposição? A resposta é não. Então, o que vocês precisam entender é que os professores irão responder relacionados à disciplina. Mas eu tenho o professor Sérgio Salvador, que ele é especialista em direito previdenciário, eu estou com uma dúvida, como é que eu faço? Procure o escritório do professor Sérgio Salvador, agende um horário com ele. O que vocês estão fazendo com isso? Respeitando o profissional. E vocês serão o quê? Daqui a 5 anos? Profissionais. Então, o que se busca justamente é digamos, esse reconhecimento de que existem dois profissionais. O professor que está aqui, passando conhecimento para vocês, e aquele também que está no escritório, né, que é aquilo que ele desenvolve ao longo do dia a dia. Por enquanto, até aqui, alguma dúvida? Quem está em casa, tudo bem? Pessoal de casa?
Estão ouvindo o silêncio eloquente? Tudo certo. Hildo, você está na minha lista, deixa comigo. Ó, esse aqui é o melhor TI que nós temos aqui. Aliás, é o único. O melhor TI que nós temos. Tá bom. Pessoal, continuando aqui então. Também um menu da época de pandemia e que se mantém por enquanto, porque como eu disse, vocês terão uma disciplina, nós vamos falar depois nominativo, que ela é síncrona. O que isso quer dizer? É uma disciplina que ela é transmitida, como eu disse para vocês, pela matriz nossa, que é no Paraná. Muito bem. Essa disciplina, ela traz ali um link para que vocês possam acessar a aula ao vivo, tá? Mas existem outras formas também de conseguir o mesmo link, eu vou ensinar para vocês isso, porque muitas vezes, não abrindo o sistema da forma convencional, nós vamos encontrar esse outro link. Então é só para vocês não perderem a aula, mas para vocês entenderem também que tem esse link. Através também do ambiente virtual de aprendizagem, onde vocês vão encontrar os pós-aulas, e nesses pós-aulas é onde vocês vão responder aquilo que o professor deixar para vocês, né? Trabalhos eventuais que os professores deixarem também, também no ambiente virtual de aprendizagem. Professor, eu vou entregar o trabalho que o senhor propôs por e-mail ou no ambiente virtual de aprendizagem? No ambiente virtual de aprendizagem. Por quê? Precisa ficar registrado também na Croton que aquela atividade foi realizada e que vocês entregaram. Se vocês enviarem por e-mail para o professor, ele não tem acesso ao login e senha de vocês. Ele não tem como inserir isso dentro do portal de vocês. Então, fica pendente. Vocês verão, quando nós acessarmos o portal, que há ali uma barra de progresso em relação às atividades que vocês estão fazendo. E, eventualmente, essa que vocês mandarem por e-mail e não colocarem no sistema, pode ficar pendente ali. Mas eu já fiz, professor, e não consta. Eventualmente pode ser isso, tá? Mas depois, na prática, nós vamos entender um pouco mais sobre isso. E armário unificado, vocês vão encontrar ali um banco de questões. Só dos professores? Não, de toda a Croton. Então, ali de todas as mais diversas áreas que existem, ali vocês vão encontrar questões que vocês podem preparar para concursos, que vocês podem preparar para as provas, que vocês podem preparar, já falamos há pouco, no exame da OAB. Então, tem uma série de coisas que vocês podem utilizar através dessa plataforma. Microsoft Teams. Microsoft Teams é a ferramenta que nós utilizamos, então, para a transmissão das aulas. Inclusive, quem está em casa agora está assistindo pela plataforma Teams. O que nós destacamos, então? O que nós pedimos? Para evitar, né, que vocês fiquem caindo em casa e também caindo a nossa conexão, nós solicitamos que quem estiver em casa, né, deixe as câmeras e o áudio desligado. Sexta-feira mesmo nós tivemos um problema porque um áudio ligou e aí acaba dando interferência. Então, essa é a solicitação. Mas, nos momentos de interação, que é aquele momento que o professor para a aula para conversar com vocês, abram a câmera para o professor ver que vocês estão ali participando da aula, né? Eventualmente, eu vou ensinar para vocês as ferramentas, como é que levanta a mão para poder pedir a palavra. Então, tudo isso eu vou ensinar para vocês na plataforma Teams. Aqui no chat, que é o chat que tem na plataforma Teams, a recomendação é que vocês utilizem esse chat somente com perguntas direcionadas ao professor. Porque, às vezes, a conversa entre vocês, ela pode ser realizada através do grupo do WhatsApp, né? Que até é uma recomendação que vocês tenham um grupo paralelo, eventualmente vocês queiram discutir. Mas, no primeiro momento, utilizar o chat somente para isso, porque senão, muitas vezes o professor, né, no momento que ele para sanar as dúvidas, ele não consegue acompanhar o que é a conversa de vocês e o que é dúvida. Por isso, essa indicação de no chat utilizar somente para perguntas. Até durante as minhas aulas, os veteranos vão saber bem disso, eu criei um momento Fala que eu te escuto. Já viram aquele programa, Fala que eu te escuto? Coloquei um slide daquele lá, claro, é uma paródia, uma brincadeira, mas justamente pelo seguinte, às vezes o professor, ele está estabelecendo uma linha de raciocínio, vocês têm uma dúvida, vontade. Direito? Do direito? Qual?
Qual curso? Não, aqui é o direito. Aqui é o curso de direito. De nada, que isso? Muitas vezes o professor está numa linha de raciocínio e aqui na sala fica fácil. Alguém tem dúvida, levanta a mão. Só que quem está em casa, às vezes quer interagir. E aí, no interagir, e o professor não concluiu o raciocínio, perde quem está na sala, perde quem está em casa. Então, o ideal é, o professor concluiu o raciocínio, perguntou para vocês, pessoal, alguma dúvida? A hora de ter a interação, tanto de vocês que estão aqui, quanto os que estão em casa. Ficar atento às atividades lecionadas para fixação de conteúdo e, posteriormente, a realização de exercícios. Nós veremos que essa metodologia da Croton, o que ela vai exigir de vocês? Um estudo contínuo. Se vocês mantiverem, né, um cronograma, um ritmo de estudo, vocês vão dar conta tranquilamente. Ninguém vai ficar apertado de não conseguir entregar a atividade, porque, diferente dos outros cursos tradicionais, vocês têm uma noite de uma disciplina. Então, eu não vou começar a noite, por exemplo, falando de direito civil e terminar a noite falando de filosofia. Não, eu tenho uma noite de direito civil. Eu tenho uma noite de fundamentos históricos. Então, vocês conseguem focar naquilo que vocês precisam fazer. Normalmente, até falo da minha época de faculdade mesmo, eu tinha 2 aulas de uma disciplina, depois 2 de outra, depois 2 de outra. Então, a gente tinha que estar, né, em várias disciplinas ao mesmo tempo. Aqui não, vocês terão esses dias específicos para isso. Muito bem. Sobre o nosso curso. Então, nós temos um curso que ele é presencial, composto, então, por 10 períodos. Quem veio transferido, muitas vezes tem a dúvida, mas eu já fiz X períodos em outra faculdade, ou, por eu ter feito outro curso, eu tive aproveitamento de tantas disciplinas. Eu vou formar antes? Não. Por quê? Porque nós ainda não temos turma. Hoje, o curso de Direito da Unopar está no 4º semestre. Então, nós só teremos a nossa primeira turma formando em 2025. Isso serve como explicação, talvez não para quem esteja aqui começando, mas para quem está em casa e veio por aproveitamento. O nosso plano pedagógico do curso, ele é muito moderno e atualizado, e constantemente atualizado. Só para vocês terem ideia, do PPC que nós tivemos em 2018, que foi o responsável pela autorização do curso, para o que vocês estão entrando agora, nós já tivemos 4 alterações. E essas alterações são no sentido de trazer melhorias ao conteúdo que está sendo apresentado e também adequar às novas necessidades. Por exemplo, um desafio interessante. Procurem em outras instituições para trabalhar com direito cibernético como uma disciplina. E algo novo, algo que nós precisamos entender que é a nossa realidade futura. Eu não tive isso na minha grade, e vocês terão na grade de vocês como uma disciplina isolada. Aulas de destaque e carreiras de sucesso. Aulas de destaque são de professores renomados, que a Croton contrata, e que traz para vocês algumas aulas sobre temas específicos. Então, vamos lá. Eventualmente, vocês vão encontrar aqui, desses professores renomados, falando um pouco, por exemplo, sobre processo do trabalho, sobre direito penal, mas tudo isso será direcionado para vocês. Vocês vão encontrar dentro do ambiente virtual de aprendizagem essas aulas de destaque, que não são produzidas por nós, são produzidas pela matriz, mas dado a esses contratos que eles têm, né? As carreiras de sucesso é um programa, esse sim, criado pela nossa unidade, que nós trazemos aqui palestrantes que ou são da área do direito, ou fizeram direito e o direito foi importante na vida deles. E aí nós vamos ter aqui então, né, a título de exemplo, para esse semestre eu já tenho confirmado representantes do Poder Legislativo, tenho um perito criminal, que também fez direito, é bacharel em direito e precisou do curso para poder fazer. Nós teremos professores, nós teremos juízes, nós teremos delegados, nós teremos promotores, todos para contar o quê? O que vem na carreira de sucesso? O que eles precisaram fazer para chegarem onde eles chegaram, para chegar ao tão sonhado sucesso. Porque tem alguns números que eles impressionam. Por exemplo, quando a gente está fazendo divulgação do vestibular, uma das coisas que chama atenção
é falar do caso do médico Roger Abdelmaci, né? Não sei se todos tiveram a oportunidade de ver na internet. É um médico cirurgião que acabou cometendo alguns crimes, né? Em especial abusando das suas pacientes, e ele foi condenado a muitos anos de prisão. E o escritório que foi contratado para representá-lo à época, esses números foram divulgados, por isso que a gente tem essa informação, foi de 20 milhões de reais. Esse foi o valor que ele pagou pela defesa dele, para um escritório fazer a defesa. Professor, mas ele é um monstro, ele é um bandido, ele não deveria ser defendido. O direito existe para isso, né? Mesmo para essas pessoas que cometem essas atrocidades, para que eles possam então ser representados. Se não for por um advogado particular, vai ser pelo advogado do Estado, pelo defensor público. Mas é só para vocês terem um pouco de ideia de números. Professor, é fácil ganhar tudo isso? Não, isso não é. Difícil. Você tem uma banca de advogado que vai conseguir um número vultuoso, né? Um número grande de honorários no começo. Mas vocês precisam ter metas. Vocês precisam ter aquele, não. Por que carreira de sucesso? Porque eu tenho que olhar lá na frente para entender por que eu estou fazendo esse sacrifício hoje. Né? Na sexta-feira, nós vimos o professor Adilson falando do X22 dele, né? De quantos pães ali com ovo ele comeu, para ele conseguir hoje ser oficial de justiça do Tribunal Regional Federal. Então entendam que o objetivo de trazer as carreiras de sucesso é para que vocês tenham um vislumbre do leque de possibilidades que o curso de Direito traz. Você estava falando do curso de Contabilidade, formado em Contabilidade. Minha mãe e eu também estou fazendo Ciências Contábeis aqui na Unopar. A grande diferença que eu vejo do curso de Direito para os demais cursos é, você sendo contador, você consegue ir para outra área? Mas fica mais limitado a números, né? Aquilo que a gente vai ter que analisar. Eventualmente, você com um curso de Direito, sendo contador, você pode se candidatar, por exemplo, ser um perito na vara do trabalho. Os juízes gostam muito de ter os seus de confiança. Então, não é concurso, é indicação mesmo. É você chegar lá com o seu currículo, olha, eu sou contador e eu sou advogado. Eu queria me candidatar aqui a ser um perito. Então, normalmente, isso ajuda muito, né? Às vezes não precisa do curso de Direito, basta ser contador. Mas unir os dois cursos abre também essa possibilidade. O leque do curso de Direito é muito grande. Eu posso ser bacharel, não quero fazer o AB. Acho que é um trauma que eu não quero passar na minha vida. Não precisa. Sendo bacharel, você pode ser delegado, você pode ser escrivão, você pode ser escrevente. Os salários são tão bons quanto aqueles que têm um AB, que exigem um AB. Claro que vai, né, como nós estávamos falando aqui agora, por exemplo, em relação ao Dr. Adilson, ele precisa ter a OAB para ser oficial de justiça do TRT, do TRF? Não, não precisa. Mas foi importante no momento para ele prestar o concurso. Ele precisava ser bacharel em Direito. Então, é só para vocês entenderem aí um pouco desse leque de possibilidades. O escritório júnior, para quem não conhece a nossa estrutura, além desse prédio, né, onde é o curso de Direito e outros cursos da Unopar, na rua paralela à rua do Sambódromo, tá? Então, nós estamos falando lá perto da rodoviária, tem um prédio histórico, e nesse prédio histórico, onde funcionava a Receita Estadual há um tempo atrás, lá será o nosso escritório modelo. E esse escritório modelo é para que vocês possam realizar as atividades de estágio obrigatório de vocês, que serão a partir do 7º e 8º período. Até hoje, uma aluna me perguntou, professor, sobre estágio, eu preciso esperar o 7º e 8º período para fazer? Não. Ele é obrigatório a partir do 7º e 8º. Se vocês quiserem agora, recém-ingressantes na Faculdade de Direito, se candidatarem a uma vaga de estágio, pode? Se o edital permitir, sim. Ah, não tem edital, quero ir para um escritório. Pode? Pode. Não tem nenhum problema. Não irá contar como horas de estágio, mas irá contar como horas de atividades complementar obrigatória, que vocês precisam de 330 ao longo do curso. Não se assustem com o número. Por quê?
porque vocês verão que nós temos muitas atividades aqui para preencher isso, tá? Então, só para vocês entenderem um pouco sobre esse nosso escritório modelo, que funcionará como escritório júnior. O que isso quer dizer? Nós não vamos esperar chegar no 7º, 8º para colocar para funcionar. O que nós estamos esperando hoje, então, para colocar para funcionar? Reestabelecimento das condições para que nós possamos levar vocês para lá. Hoje, né, até pelas condições sanitárias, nós ainda não podemos fazer isso. Mas o nosso projeto desse escritório júnior é atender a comunidade, para fazer conciliação, para fazer mediação, fazer uma parceria com o PROCON, que já se dispôs a fazer isso, para a gente atender essas demandas por lá também e vocês também terem mais um local para que vocês possam fazer estágio. Biblioteca física e biblioteca digital. Essas bibliotecas, a física, quem ainda não viu, a hora que vocês estiverem chegando, a hora que vocês estão chegando aqui na faculdade, ela está bem de frente, tá? Quem ainda não viu, depois eu levo vocês lá para vocês terem acesso a ela. E a biblioteca digital, que é a que eu vou mostrar para vocês amanhã através do portal do aluno. Periódicos online, plataforma Magister e Lex Editora. Isso daqui o professor Sérgio Salvador conseguiu, então ele vai passar para vocês também um login, tá? Que vocês tenham acesso a esses artigos científicos. Incentivo à pesquisa científica acadêmica. Vocês verão que no perfil dos professores, né, o que vocês encontrarão aqui na frente são professores voltados à pesquisa. Então, o professor Sérgio Salvador, por exemplo, já foi defender um artigo científico ou a sua tese em Harvard. Ele já foi em outros países também, e ele vai poder falar depois um pouco sobre a história dele, em relação a essa pesquisa científica, que nada mais é, e aí por isso que eu estou falando para vocês, que o TCC não vai ser um bicho de 7 cabeças. É vocês pegarem um determinado tema, fazerem uma pesquisa bibliográfica sobre aquele tema, né? Às vezes até jurisprudencial, que são decisões sobre esse determinado tema. Vamos falar igual ele tem um tema aqui, desaposentação, né? E em cima disso, vocês vão escrever ali algumas páginas. Cada revista científica tem o seu edital, as regras, como eu tenho que escrever. Professor, eu tenho curiosidade, mas não sei fazer. É para isso que nós estamos aqui, para direcioná-los e para orientá-los, e nós iremos assinar junto com vocês, para que esses artigos também possam, né, essas revistas possam analisar o artigo de vocês. Tem, inclusive, uma plataforma que ela é muito, vamos dizer assim, famosa, no sentido de ela conseguir publicar em todo o país e internacionalmente, que é o Conselho Nacional de Pesquisa, CONPED. Depois pesquisem em casa, CONPED. Pelo CONPED eu já fui no Uruguai, já fui na Argentina, já fui na Costa Rica, já fui na Itália, já fui em Perúdia, na Itália, Roma, Lisboa, Braga. Algumas das cidades que eu já visitei em decorrência de apresentar artigos para esse Conselho Nacional de Pesquisa, os artigos serem aprovados, e aí nós precisamos ir até esse local, porque no dia ou nos dias dos eventos, você tem ali 15 minutos para fazer a defesa do seu artigo. Então, é esse diálogo, esse networking que vocês fazem, esses contatos com profissionais, né, do Brasil inteiro, do mundo inteiro, é que vão fazer a diferença depois no dia a dia de vocês, como advogados, né, como profissionais, como operadores do direito. Por isso que é interessante a parte da pesquisa. Saraiva à Prova é uma outra plataforma que vocês também terão ao final do curso, que é um cursinho preparatório para a OAB. Isso já está dentro daquilo que os senhores pagam, os senhores e senhoras pagam de mensalidade. Então, é mais um recurso que vocês terão para se prepararem para a OAB. Bom, na sexta-feira eu já falei com vocês um pouco sobre o meu currículo, né, que eu sou advogado, conselheiro da OAB, tenho 3 especializações, mestre, doutor e pós-doutor, sou professor há mais de 10 anos na área do direito, tenho alguns livros jurídicos que eles são tanto individuais quanto coletivos, já lecionei em várias universidades, tanto em São Paulo quanto em Minas Gerais,
e também nessas experiências, como eu disse para vocês, em relação à publicação nacional e internacional. Vocês têm aí o nosso palestrante da noite, né, que é o professor Sérgio Salvador, que ele é advogado, conselheiro da OAB, especialista em direito previdenciário, mestre em direito constitucional, professor também há mais de 10 anos, tem muitos livros jurídicos escritos, professor em vários cursos da área jurídica, experiência com participação em congressos jurídicos na Europa e nos Estados Unidos, em Harvard, e membro da Rede Internacional de Excelência Jurídica. Vocês têm o professor Davi Zenon. Nesse semestre ele não irá lecionar para vocês. Dos que nós relacionamos aqui, apenas o professor Sérgio Salvador por enquanto. Ele também é advogado, especialista em direito processual, mestre em direito constitucional, professor há mais de 5 anos, coautor de obras jurídicas, palestrante e consultor jurídico. Esse sim será um professor de vocês, professor Gabriel Augusto. Esse professor ele é advogado, especialista em direito e processo do trabalho, mestre em direito constitucional, professor há mais de 5 anos, coautor de obras jurídicas, palestrante e consultor jurídico. Aqui ele não mudou o e-mail dele, mas depois ele vai passar o e-mail institucional. Professor Marcos Olivas, que ele me mandou a foto, mas eu estava em audiência, não consegui colocar a foto dele, mas é o que estava com a gente aqui na sexta-feira. Ele é advogado, especialista em docência no ensino superior, mestre em bioética, doutor em ciências da linguagem, professor com mais de 14 anos de docência como professor de direito, coautor de obras jurídicas, palestrante, consultor jurídico, membro julgador do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB-NG, membro efetivo da Academia de Letras e História de Itajubá. Muito bem, até para a gente não entrar muito no horário do outro palestrante, nós já estamos chegando próximo às 19 horas. A partir de amanhã, eu continuo falando com vocês sobre essa metodologia, né, relacionada ao sistema de aula invertida, e vamos entrando já nas plataformas que vocês terão, os recursos que vocês vão encontrar nessas plataformas. Tudo bem? Alguma dúvida? Tem. Só que não deu tempo de chegar na dúvida ainda. Fiquem tranquilos, nós vamos falar mais sobre isso, e à medida que a gente for falando, isso vai ficando natural. Professor, na hora eu não quis fazer a pergunta, me manda mensagem depois, vocês têm meu WhatsApp, tá? Pode mandar, que eu vou respondendo para vocês à medida do possível, tá bom? Quem está em casa, tranquilo? Ainda não. Alguns alunos têm, que foi uma promoção que o Márcio fez em umas versões passadas. Mas eu vou perguntar para ele se ele vai fazer de novo. Eu não sei te dizer. Mas até o semestre passado tinha. Para esse, eu ainda não vi. Mas pergunto para ele se vai ter. Tá bom? Pessoal em casa, tranquilo? O silêncio serve como um aceite. Acho que está tudo tranquilo em casa. Vamos fazer o seguinte? 10 minutos para quem está aqui com a gente, para tomar uma água. Quem está em casa, só esperar um pouquinho. A gente já recebe todo mundo para poder começar a palestra do professor Sérgio Salvador. Tá bom, pessoal? Obrigado por enquanto. E eu acho que tem um monte de gente lá fora.